Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco com vocês hoje sobre as categorias taxonômicas e os conceitos de classificação. Essa é a aula 2 do mês de março, tá bom? Olá, pessoal, tudo bem? Essa videoaula foi gravada por mim, Gabriela Moraes, aluna e residente no Programa de Residência Pedagógica da CAPES, estudante do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso e estagiária do Laboratório de Ornitologia na UFMT. E esse vídeo também foi produzido por mim, Poliana Caixeta, que sou aluna do Programa de Residência Pedagógica da CAPES, estudante do curso de graduação em Ciências Biológicas pela UFMT e faço estágio no Laboratório de Ecologia e Conservação de Bivalves da UFMT. Esse aqui, então, é o conteúdo programático que a gente preparou para estar apresentando para vocês agora, nesse mês de março. E a gente já falou nas aulas anteriores, né, sobre a história da classificação biológica. Falamos também sobre a importância da sistemática e da taxonomia. E agora, na aula de hoje, nós vamos falar com vocês sobre as categorias taxonômicas. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar os seguintes tópicos. O que são as categorias taxonômicas? Depois a gente vai entrar um pouco em cada uma das categorias e dar exemplo para vocês. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de espécies, quais são as divergências e alguns problemas que nós encontramos. Então, como discutido na aula anterior, falou para vocês, né, sobre essa característica que nós temos de agrupar e classificar toda a diversidade de grupos de organismos que a gente tem no nosso dia a dia como um mecanismo facilitador, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem sempre essa característica de nomear os seres vivos, né, o cachorro, o gatinho, sempre dando um nome para a gente poder identificar itens e objetos que a gente usa no nosso dia a dia, tudo com a facilidade, né, de poder utilizar mais fácil ali na classificação. E assim é no meio ambiente também. Nós temos uma diversidade de seres vivos que possuem características, essas características naturais e possíveis de identificação. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, nós temos diversos animais de diversas espécies e vocês conseguem observar que eles possuem diferenças, né, entre uma espécie e outra. E essa classificação dos seres vivos é feita através dos processos evolutivos e começaram a ser aceitos a partir da publicação de Charles Darwin, com o livro A Origem das Espécies, que nós falamos um pouco mais para vocês na aula anterior. Então, de acordo com esses parâmetros evolutivos, a gente tem aqui, por exemplo, o grupo dos vertebrados, que é um subfilo dos animais cordados, e eles se caracterizam, então, por possuírem coluna vertebral, que é segmentada e de crânio que lhes protege o cérebro. Dentro desses vertebrados, existe uma diversidade de seres vivos que possuem outras características, os chamados táxons, que são o que agrupam e diferenciam eles de outros grupos. E aqui a gente tem, né, para identificação aqui alguns representantes do grupo dos vertebrados, que são eles os peixes, né? Aí a gente tem também aqui os anfíbios, nós temos também os répteis, a gente tem também as aves e também os mamíferos. Então, toda essa diversidade está compreendida aí dentro do grupo dos vertebrados. Vocês lembram da aula anterior que nós apresentamos para vocês esse conceito de taxonomia? Então, é muito importante vocês lembrarem dele, até porque este conteúdo é sobre taxonomia. Então, a taxonomia é a ciência que identifica, nomeia e classifica os seres vivos. Então, aqui a gente traz para vocês, né? E qual é a importância da taxonomia? Bom, como a gente já falou na aula anterior sobre o histórico, né? A taxonomia, ela surgiu inicialmente como um mecanismo facilitador que veio para ajudar a gente a descrever e compreender melhor o estudo dos seres vivos. E isso foi de grande importância para a ciência como um todo, né? Porque a partir daí divisões foram feitas e isso eventualmente acabou gerando grande avanço e melhorias, né, na qualidade de vida humana quanto na de outros seres. Ou seja, facilitou muito esses processos para compreender cada ser vivo. Então, afinal de contas, o que são as categorias taxonômicas? Vocês lembram na aula passada que nós falamos para vocês que Linneu é o pai da taxonomia?
Então, ele foi o responsável pela criação dos chamados táxons, como a Poli falou para vocês, que são grupos de seres vivos que apresentam determinada característica em comum. E com base nisso, ele propôs um sistema. No sistema proposto por Linneu, existe um táxon mais abrangente, que é o reino, que vai se desmembrando em outros táxons de menor abrangência, que é a espécie. Então, essas categorias estão organizadas de maneira hierárquica. Bom, então, trazendo para vocês aqui o conceito das categorias taxonômicas para a nossa realidade, né? A gente pensou aqui em fazer essa analogia para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Que é essa característica que todos nós possuímos, como a gente já falou no início da aula, de reconhecer e agrupar, né? Então, onde você geralmente guarda suas roupas, né? Os seus objetos? Geralmente a gente utiliza o nosso guarda-roupa, né? Que vai abranger todo o conteúdo de todos os nossos objetos, itens pessoais que a gente vai guardar ali dentro. No guarda-roupa a gente faz toda essa classificação, então, agrupando, por exemplo, nossas saias ou calças em conjunto. Outra região a gente separa as camisas, né? Vai classificando ali blusas de tricô, assim também mantas, cobertores, também nossos sapatos e, por fim, as peças íntimas, né? Ou objetos mais pessoais, específicos, que a gente vai guardando aqui nas gavetas. Perceba, então, que nós temos essa classificação abrangente, que é, então, o guarda-roupa, que contempla toda essa diversidade, que são as nossas coisas, né? Itens específicos, até uma organização, né? Ali mais à parte, com cada um desses itens sendo agrupados. Ou seja, nós possuímos essa característica de reconhecer e agrupar os itens de acordo com as suas semelhanças no nosso cotidiano. É a mesma coisa que a gente faz com um grupo de organismos. Dessa forma, os táxons dentro da biologia são organizados dentro das categorias biológicas, que são os reinos, como o guarda-roupa que a Poli falou para vocês, que é uma categoria mais abrangente. Ela é dividida nos filos, a junção dos filos formam os reinos e a divisão dos filos formam as classes. A divisão das classes formam as ordens, que se classificam nas famílias, e a divisão das famílias formam um gênero, e, por fim, a divisão desses gêneros formam as espécies. Percebam mais uma vez que a gente foi de uma categoria mais abrangente, como o reino, olha, que abrange todo esse quadradão aqui, até uma mais específica, que é a espécie, né? Que abrange uma diversidade menor de seres vivos. Por quê? Porque essa classificação aqui, ela é mais específica, cada vez mais específica e exigente. Então, quando a gente estava preparando essa aula, a gente pensou em uma forma de como fazer vocês entenderem essa organização das categorias taxonômicas de uma maneira que ficasse clara e bem ilustrativa. Então, a gente decidiu fazer essa analogia aqui, que ilustra bem essa classificação, né? Então, pense que ela se assemelha a um filtro que tem na sua abertura uma abrangência, né? Ou seja, caberia ali mais conteúdo. Então, ao longo de toda a sua estrutura, ela vai se afunilando. Logo, a sua abrangência vai se diminuindo também. Então, com isso, a gente tem todas as categorias taxonômicas, partindo de um meio mais abrangente, né? Sendo maior, que compreende maiores características, né? De reino, cada vez mais se afunilando, se tornando, então, mais específico. E é assim que funcionam as categorias taxonômicas. Como a Gabi mostrou no slide anterior, a gente tem toda essa classificação aqui, que parte de filo, então a gente tem classe, que já vai afunilando mais, nós temos ordem, família, gênero, então espécie. Cada vez mais sendo mais específico, né, em suas características e informações, assim, classificando essas categorias taxonômicas. E aqui nós trouxemos para vocês um exemplo de como essa classificação é feita e utilizada. Então, nós trouxemos o exemplo da espécie aloe vera. Perceba toda a sua classificação taxonômica, que aqui compreende desde domínio, que nós vamos explicar para vocês o que é o domínio, até o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. A espécie aqui, vocês observam que está
feita de uma maneira binomial, o nome da espécie, e também em itálico. Nós vamos falar um pouco dessas características na aula de regras de nomenclatura. Bom, então aqui para a gente conhecer melhor, né, o esquema das categorias taxonômicas, nós temos esse exemplo que apresenta para nós desde o domínio, ali em cima, que é a organização mais ampla, até a parte mais específica, que é a de subespécie, né? Aqui a gente trouxe esse exemplo, né, para vocês, mas não se preocupem com a interpretação aqui da ilustração, a gente vai falar sobre isso com vocês na próxima aula. Mas então a gente consegue compreender a diversidade aqui na classificação e cada vez mais vai se afunilando com as informações chegando aos dados mais específicos de cada, né, grupo aqui, até a gente chegar em subespécie, que é o mais específico possível das informações sobre o grupo. Percebam, pessoal, que tanto nesse exemplo aqui da aloe vera, quanto aqui no exemplo da nossa espécie, o domínio é o mesmo. Aqui o domínio é eucária e aqui também. Então, vocês percebam que em uma determinada classificação, a gente e as plantas estamos numa mesma categoria. E aí vai se especificando ao longo das outras categorias. Aqui a gente trouxe para vocês os conceitos de tudo que nós falamos até o momento. Então, vocês já entenderam, né, que a taxonomia é a ciência que identifica, nomeia e classifica os seres vivos. Os táxons são os grupos de seres vivos que apresentam determinada característica em comum, e a categoria é a classificação desses táxons, organizado em níveis hierárquicos, que nós apresentamos para vocês, que são os reinos, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Também a gente possui outras classificações entre essas categorias aqui, né? Vocês podem encontrar, por exemplo, superfamília, subespécie, subfilo, mas é importante que vocês lembram e reconheçam dessas 7 principais categorias. Bom, então a gente começa aqui a trazer para vocês os conceitos, né, que compreendem essas organizações. Inicialmente, a gente tem aqui, então, o conceito de reino, que é o sistema de 5 reinos, né, que foi proposto inicialmente por Robert Whittaker e posteriormente modificado por Lynn Margulis e depois Karl Schwartz. Esse sistema de 5 reinos, então, compreendia esses 5 aqui que eu vou citar para vocês agora. Começando por Monera, que é o reino que agrupa, então, todos os seres procariontes, né? Por exemplo, bactérias e arqueias. Depois nós temos os prototistas, que são, né, os eucariontes unicelulares ou multicelulares, que não possuem tecido em sua organização, né? Por exemplo, a gente tem aqui as amebas, as algas verdes, algas vermelhas e as algas pardas. Então, depois a gente tem os fungos, né, que são os eucariontes, heterótrofos, que se alimentam pela absorção de substâncias do meio ali onde eles vivem. Por exemplo, a gente tem as leveduras e os cogumelos. Depois a gente tem, então, as plantas, né, que são eucariontes multicelulares e bastante característicos por serem seres fotossintetizantes, com um corpo formado por tecidos, né? E dentro desse grupo a gente tem muitos representantes, a gente trouxe aqui para vocês os musgos, as samambaias, né? Pinheiros e jabuticabeira, mas sabemos que as plantas têm uma diversidade enorme dentro desse grupo, né? Também a gente tem aqui dentro do reino, né, os animais, que são os eucariontes multicelulares, heterótrofos, né, que se alimentam pela ingestão de alimentos do meio, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, como peixes, sapos, urubus, e nós, os seres humanos, que estamos compreendidos dentro desse grupo, né? Então, aqui, pessoal, só para vocês verem, né, aqui está uma esquematização dos 5 reinos. Então, a gente tem aqui para vocês todos os que estão compreendidos, né, nesses 5 reinos, que inicialmente a gente tem aqui, ó, bactérias, representadas ali embaixo, em azulzinho. Depois a gente tem o protoctista, né, com as amebas aqui. Nós temos plantae também, e aqui tem representantes, né, os fotossintetizantes, as plantas mesmo. Aqui a gente tem também animalia, com toda essa diversidade, né, também, e também o fungi, né, que são os fungos, né, cogumelo, e por aí vai. Uma grande diversidade dentro desses 5 reinos. Hoje em dia, pessoal,
O sistema de 5 reinos está em desuso. A ciência está em grande avanço e hoje, graças aos estudos de biologia molecular, o sistema de 5 reinos foi substituído pelo sistema de 3 domínios, que foi formulado pelo microbiologista Carl Rosen através de análises de RNA ribossômicos de muitos organismos. Então, hoje em dia, a classificação de 3 domínios compreende o domínio Archaea, que é representado por organismos geralmente quimiotróficos e procariontes, como, por exemplo, as arqueobactérias, que nós apresentamos para vocês na aula de citologia, estão lembrados? Um outro domínio é o domínio bactéria, que é representado por organismos unicelulares e procariontes, como as bactérias patogênicas, que são aquelas que nos causam doença, e as comuns, de água e solo. O outro domínio é o eucária, que é representado por organismos eucariontes, ou seja, que possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear. Vocês já estão craque disso depois da aula de citologia, né? Como é o caso dos protozoários, ou nos multicelulares, os animais, fungos e plantas. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação, então, dessa nova classificação em 3 domínios. Aqui o domínio bactéria, né, que compreende as bactérias, o domínio Archaea, que compreende as arqueobactérias, e o domínio Eucária, que compreende aqui os protistas, as plantas, os fungos e o animalia, né, que somos nós, os animais. Então, aqui a gente traz para vocês mais um conceitinho. Esse é o conceito de filo. E o filo, então, é uma subdivisão dos reinos, né? Lembrando sempre daquele esquema do funil, que vai cada vez mais ficando específico. E ele apresenta grande diversidade. E aqui a gente trouxe para vocês alguns exemplos de filos, alguns dos principais exemplos dentro da zoologia, que é a área que estuda, então, esses organismos. Nós temos aqui os poríferos, os cordados, né, que são os vertebrados, os artrópodes também, os moluscos, os equinodermos, temos também os anelídeos, os nematelmintos ou nemátodes, né? Os plateumintos e também nós temos os quinidários. Aqui eles estão representados nesse esquema de cladograma, né? Com uma ordem evolutiva, aumento do tempo. Então, aqui algumas características que alguns organismos compartilham em comum, mas vocês não se preocupem com a leitura desse cladograma. Na próxima aula a gente vai explicar para vocês direitinho como ler e interpretar um cladograma, ok? Só para que vocês tenham em mente, então, o filo, ele é uma subdivisão dos reinos e apresenta uma grande diversidade, ok? Seguindo nas categorias taxonômicas, nós temos a classe. A classe é uma categoria utilizada na classificação científica dos seres vivos nesse sistema taxonômico. Aqui a gente trouxe para vocês alguns exemplos, mais uma vez, dentro da zoologia, que é a área que estuda os animais. Então, nós temos a classe Piscis, Anfília, Reptília, aves e mamália, representados aqui nessa imagem para vocês. Nós, seres humanos, por exemplo, estamos dentro da classe mamália, que compreende os mamíferos. Outro conceito para vocês é o conceito de ordem. A ordem é um taxo de alto nível hierárquico que é utilizado também no sistema de classificação científica dos seres vivos. Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês de ordem, né? Que são os primatas. Aqui a gente tem os representantes que estão dentro desta ordem. Nós estamos dentro dessa ordem. Ficando cada vez menos abrangente, nós temos a família. Na biologia, a família é um clado integrado do sistema taxonômico criado por Linneu, que agrupa um conjunto de gêneros ou de subfamílias e está incluída nas ordens. Como exemplo, nós trouxemos para vocês a Fabácea. A Fabácea é um grupo muito importante dentro das plantas. É uma das maiores na biologia. É um grupo monofilético com larga distribuição geográfica. Então, aqui a gente tem essa terminologia, que a gente acaba lendo Fabácea, e aqui na imagem nós temos um representante dessa família. E agora nós temos o conceito de gênero. O gênero é um taxon, né, um agrupamento na biologia, utilizado para agrupar as espécies.
Então, a divisão desses gêneros são as espécies. Então, um exemplo aqui para vocês é o gênero Sinalaxis. Nós trouxemos alguns representantes, né, de espécies dentro desse gênero. Sinalaxis pitch, Sinalaxis frontalis, olha que bonitinho o topetinho, e o Sinalaxis albilora, conhecido, né, o nome popular como João do Pantanal. Essa espécie aqui a gente encontra no nosso Pantanal mato-grossense. Então, esses são exemplos de espécies dentro do gênero Sinalaxis. Bom, então agora ficou faltando, né, a gente apresentar para vocês, então, o conceito de espécie. No próximo slide, a gente vai mostrar para vocês que existem alguns conceitos de espécie, quais são eles e quais são os problemas que cada conceito compreende. É importante que vocês saibam, pessoal, que a espécie ela é uma unidade natural do meio ambiente. Por que eu falo isso? Porque existem alguns questionamentos de que a espécie ela não é uma unidade natural e que foi algo criado pelos biólogos. No entanto, a gente entende que as espécies são sim uma unidade natural e fundamental do meio ambiente. E nós conseguimos observar isso naturalmente, quando a gente observa a diversidade de organismos, né, na natureza. Ela é descrita de acordo com o sistema binomial proposto por Linneu. Mas mesmo a gente entendendo que a espécie ela é uma unidade natural e fundamental, a gente ainda não concorda enquanto o seu conceito. A gente não consegue concordar sobre como definir exatamente uma espécie em termos abstratos. A discussão é teórica e não prática, porque, como eu disse, na prática a gente reconhece e visualiza essa diferença dos organismos, né? Ninguém duvida de como determinadas espécies são definidas na prática. Os taxonomistas o fazem por meio de características morfológicas ou fenéticas. Porém, a gente tem essa dificuldade de definir um único conceito teórico de espécie diante de toda essa diversidade biológica. Um exemplo para vocês, no livro do Maiden, existem mais de 22 conceitos diferentes de espécie. Então, a gente faz uma análise caso a caso do conceito ideal de espécie a ser abordado. Por exemplo, se eu quero estudar algum grupo de espécie, né, analisando a questão reprodutiva desse grupo, que eles se reproduzem sexuadamente, o conceito mais ideal para utilizar nesse caso é o conceito biológico de espécie. E assim a gente faz, a gente analisa qual o conceito mais adequado para ser utilizado na minha pesquisa. Bom, então agora aqui apresentando para vocês o conceito biológico de espécie, né? Que ele aponta. São populações intercruzantes e isoladas reprodutivamente de outras populações. Esse conceito traz para a gente uma problemática, né? Porque ele não contempla as formas assexuadas, né? E as zonas de tensão. Então, os híbridos acabam fragilizando esse conceito e ele também não se aplica em fósseis, né? Por ser limitado ali apenas aquele conceito de populações intercruzantes. Então, ele acaba não contemplando certa diversidade. O conceito biológico de espécie é o conceito que vocês mais vão encontrar nos livros, né, de biologia, em alguns sites, também em vestibular. É o conceito que mais vai ser cobrado de vocês e que, portanto, é o conceito que vocês precisam ter mais atenção. Como a Poli falou, nesse conceito, eles falam que as espécies são aqueles organismos que se reproduzem entre si, isso que quer dizer populações intercruzantes, e isoladas reprodutivamente de outras populações, porque eles só se reproduzem entre si e que geram descendentes férteis, tá bom? E aqui, como exemplo, nós trouxemos outros conceitos de espécies que nós podemos encontrar em alguns livros ou em outras classificações, de acordo, né, com o estudo que eu estou fazendo. Então, nós trouxemos para vocês o exemplo de conceito filogenético de espécie e o conceito evolutivo de espécie. O conceito filogenético de espécie diz que espécie é o menor agrupamento diagnosticável de um conjunto de organismos dentro do qual há um padrão parental de ancestrais e descendentes.
O que que isso quer dizer? Quando você vai no médico e você fala, olha, estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo um cansaço, o médico vai fazer um diagnóstico de tudo aquilo que você está sentindo e vai, com base nisso, estipular algum problema de saúde que você está tendo. Então, é isso que o conceito filogenético de espécie faz com esse agrupamento diagnosticável. Então, ele vai pegar esses organismos, vai fazer ali um diagnóstico dele e vai agrupar esses indivíduos de acordo com essas características. Qual que é o problema desse conceito? Ele não vai contemplar as características derivadas da condição ancestral. O que isso quer dizer? Algumas espécies, elas apresentam variações entre os indivíduos, mas essas variações não são tantas a ponto deles serem classificados como espécies distintas. Mas esse conceito não abrange essas variações. E o conceito evolutivo de espécie, então, diz que espécie é uma única linhagem de populações com ancestrais e descendentes que é distinta de outras linhagens e que tem a sua própria tendência evolutiva e contingência histórica. Então, o que esse conceito faz? Ele faz uma análise de todos os possíveis processos evolutivos que aquela espécie vai ter ao longo do tempo. Qual que é um problema? O problema desse conceito é que ela faz uma inferência prospectiva, ou seja, ela faz uma previsão que não tem como a gente comprovar isso no presente, porque ela é exatamente uma previsão de determinados processos que podem acontecer no futuro. Então, acaba que esse conceito ele não é operacional. Então, perceba que a gente apresentou alguns conceitos de espécies para vocês, eles apresentam problemas nesses conceitos, justamente porque a diversidade biológica é grande e essa é a dificuldade de se ter um único conceito para a espécie. Bom, então aqui a gente apresentou para vocês esse esqueminha aqui, que exemplifica para a gente, né, essa variedade e diversidade que o conceito de espécie compreende, né? Ou seja, isso aqui é uma diversidade de organismos de várias espécies diferentes que trazem para nós uma variedade, né, de organismos e riqueza em grupos de animais diferentes, né? Muito diversos, variados em suas características, cada um contendo ali, né, uma espécie diferente, como vocês podem ver. O Brasil é um representante muito bacana sobre essa diversidade de espécies que a gente tem aqui, né, na nossa riqueza nacional. São esses exemplares. Concluindo, pessoal, esse assunto com vocês sobre as categorias taxonômicas, nós temos esse textinho que está na apostila de vocês. Então, depois, com uma leitura complementar, façam a leitura da apostila, tá bom? Então, as espécies são parentes bem próximas e formam um segundo grupo taxonômico, o gênero. Os gêneros aparentados evolutivamente formam as famílias, e essas são agrupadas em ordens, que são reunidas em classes, e as classes, por sua vez, constituem os filos, ou as divisões, e estes os reinos e até os domínios, como nós apresentamos para vocês. Então, aqui, para a gente recapitular com vocês, né, tudo que a gente abordou na aula de hoje, nós trouxemos aqui uma linha do tempo, para vocês lembrarem de cada tópico. Então, na aula 2, a gente começou, né, com as categorias taxonômicas, apresentou para vocês as categorias, né, quais eram elas e a importância delas, né? Então, depois a gente veio aqui especificando o conceito de taxon, né, e todas as categorias. Depois a gente entrou, então, exemplificando cada conceito, né? Mostrando para vocês, né, inicialmente o esquema do funil, que parte do mais abrangente para o mais específico, a gente entrou nos conceitos de reino e domínio, depois filo, classe, ordem, família e gênero, exemplificando cada um deles para vocês. E, por fim, a gente entrou, então, nos conceitos de espécie, sabendo, então, que nós temos 3 conceitos de espécie, né? E que cada um deles compreende algum problema que acaba sendo difícil ali na hora da classificação, não compreender todos os organismos dentro, né, do conceito de espécie, mas sabendo também que o conceito mais utilizado, né,
é o conceito biológico de espécie. Então, a nossa aula foi essa. Essa, pessoal, são as nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para preparar esse material para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda para a gente no privado que a gente vai responder vocês. Estamos aqui para ajudar vocês. E é isso. Até a próxima aula. Até a próxima, pessoal.